Olá, eu sou a professora Maíra Machel, eu sou professora titular de História Moderna da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a primeira de 3 videoaulas que eu fui convidada para fazer como material complementar à exposição Michelangelo, o Mestre da Capela Sistina. Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai tratar da história da Capela Sistina e também da arte presente nesse espaço, das outras pinturas, outros tapetes, das pinturas dos tapetes que estão presentes nesse espaço e que vão dividir, então, com a obra do Michelangelo, as obras do Michelangelo, no caso a pintura do teto e a pintura do altar, na construção dessa narrativa, digamos assim, iconográfica, desse programa iconográfico, que vai sendo, então, composto ao longo do tempo para contar essa história que a Capela Sistina vai nos contar. A história da Capela Sistina, para a gente compreender essa história, a gente precisa compreender um pouco a história do papado nesse momento, né? No início da segunda metade do século XV. Ou seja, quando o papado, depois de mais de 100 anos fora de Roma, volta para Roma. É bastante sabida essa história, bastante conhecida essa história de que o papado, né, devido ao aumento muito grande da influência dos reis da França, do poderio político dos reis da França, a partir de 1250, vão conseguir, a um certo momento, no iniciozinho do século XIV, a levar a sede do papado de Roma para Avignon. Então, em Avignon, no século XIV, vai se desenvolver uma nova corte pontifícia, vão se construir novos palácios pontifícios, a burocracia pontifícia vai se deslocar de Roma para Avignon, e em certa medida é curioso como, apesar dessa corte estar na França, ela se mantém muito conectada com a Itália, com os personagens da Itália, e talvez assim um dos mais importantes representantes do humanismo e do Renascimento nas letras, digamos assim, que é o Petrarca, né? Vai estar em Avignon, vai trabalhar para os papas em Avignon, então essa conexão entre a Itália, entre os italianos, pelo menos, e a corte papal nunca vai se romper, né? E esse desejo de que a corte volte para Roma vai se manter vivo, tanto que o próprio Petrarca vai denominar esse período em que o papado está na França de o cativeiro da Babilônia, né? O fim desse período é marcado por vários concílios que vão tentar trazer de volta o papado para a Itália. E, nesse sentido, Nicolau V é o primeiro papa que vai conseguir se estabelecer, ser eleito e se estabelecer de maneira definitiva novamente na cidade de Roma. Tá? E no momento que ele volta para Roma e a sede papal volta para Roma, vai ter início uma série de transformações, não só na cidade de Roma, como nas construções romanas, né? Vai ser necessário pensar em reformar a Catedral de São Pedro, que no caso ainda era uma basílica, a basílica que tinha sido construída na época de Constantino, do imperador Constantino, e que tinha passado assim, muito tempo, mais de 1000 anos, e que precisava de reformas. Então, se começam ali a se pensar os primeiros projetos de reforma da Basílica, uma série de intervenções na própria cidade de Roma e, em particular, no que a gente chama de Palácio Apostólico, que é esse palácio que fica ao lado da Basílica de São Pedro e que hoje é mais ou menos onde ficam os museus vaticanos, né? Que a gente visita quando vai a Roma, e esse palácio, então, foi pensado que nos seus espaços acontecessem as mesmas coisas que aconteciam nos palácios, no Palácio de Avignon. Então, a mesma burocracia vai funcionar ali dentro. Então, esses palácios são um lugar onde vão se reunir, não, o Papa com as grandes autoridades eclesiásticas, com os representantes diplomáticos, com os bispos italianos e não italianos, com os líderes das ordens religiosas. Então, é um lugar de encontros, e então não pode ser pensado, deve ser pensado como uma espécie de palácio real, até porque com essa volta de Nicolau
para a Itália, vai se retomar também aquele projeto que tinha marcado a reforma gregoriana na época medieval, de transformar os territórios de São Pedro num estado pontifício, ou seja, essa monarquia que tinha uma dimensão universal, que se pretendia universal como líder de toda a cristandade, tivesse também o seu estado próprio, um estado temporal, da onde ele tirasse o seu sustento, que também desse proteção para esse Papa, e esse projeto, digamos assim, de um estado pontifício de caráter monárquico vai cada vez se afirmar mais ao longo da Idade Moderna, e Nicolau é o primeiro a colocar essa pedra miliar, tá? Seu sucessor, Sisto IV, vai dar continuidade a esses trabalhos na cidade de Roma e no Palácio Apostólico. Tanto que a ele que nós devemos o nome que hoje damos à capela, de Capela Sistina. A capela ficava, como eu disse, dentro desse Palácio Apostólico. Ela não era a única capela do palácio, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, e a gente não pode, ainda que ela tivesse, em certa medida, um caráter privado, né, porque se a capela do Papa, ela precisa ser pensada como uma capela palatina, ou seja, como uma capela pública, né, que tinha essa dimensão política, porque durante os cultos, as cerimônias, né, ela vai, em algum momento, ser um lugar visitado, né, por todas as autoridades, não só de dentro do Estado Pontifício, como as autoridades externas, né? E Roma, como centro da cristandade, vai atrair também uma série de representantes diplomáticos, agentes, que vão então circular nesses espaços, né? Então, por essa razão, como a gente vai ver, vai ser muito importante que esses espaços expressem um discurso, né, que reforcem politicamente a majestade do papado, que tentem sustentar, através de um discurso político, religioso, né, essa legitimidade da autoridade papal. Então, é nesse sentido que a capela é concebida. Ela vai ser construída entre 1477 e 1481, né, a partir de um projeto de Baccio Pontelli, e ela vai ser inaugurada em 15 de agosto de 1483, que é o dia da Assunção da Virgem, e é justamente a Virgem Assunta que essa capela vai ser dedicada, tá? Após a morte de Sisto IV, ela já vai servir como sede do conclave de 492, que vai ser o conclave que vai eleger Alexandre VI, Alexandre Borgia, né? Alexandre não vai fazer grandes intervenções no corpo da capela, a gente vai ver isso, vai ser necessário esperar seu sucessor, né? Mas é importante porque a sua eleição vai talvez nos associar a essa imagem que a gente tem da capela como lugar do conclave, né? Mas a capela não era só utilizada nessa ocasião. Durante o papado, a normalidade de um papado, do ano litúrgico, ela servia para de vários cultos, várias cerimônias. Por exemplo, na época moderna, em que justamente o Papa era pensado como um monarca, ela vai se tornar, por exemplo, um lugar de coroação dos papas. Então, findo essa dimensão estrutural, né, vai se passar então a se preocupar com a decoração pictórica da capela. E mais ou menos mais de 20 anos antes da intervenção de Michelangelo na abóbada, se começa essa pintura. Essa pintura ela vai ser feita entre 1481 e 1482, e ela vai dizer, num primeiro momento, respeito, sobretudo, né, as paredes laterais da capela. Quem vai fazer essa pintura, né? Não vão ser pintores desconhecidos, vão ser vários representantes do que a gente poderia chamar de escola florentina de pintura, tá? Eles vão ser enviados para Roma por pedido, né, de Lorenzo de Médici, né, que era uma espécie de príncipe não oficial de Florença, né, porque Florença era uma república, mas os Médicis tinham um certo controle político da cidade, e os Médicis eram grandes mecenas, né? Então ele tinha em torno de si uma corte de vários artistas, né, dentre os quais ele seleciona alguns que são enviados para lá com vários assistentes. E aí, dentre eles, eu vou destacar o Piero Perugino,
o Domenico Ghirlandaio e o Sandro Botticelli. O Botticelli, com certeza, hoje é o mais famoso deles. Todo mundo já ouviu falar do Nascimento de Vênus ou da Primavera de Botticelli, que são quadros de natureza mitológica, né? São quadros de natureza mitológica, são quadros que têm por objetivo representar temáticas não ligadas à religião, né? Mas isso não significa que ele não trabalhasse com temáticas religiosas. A gente pode pensar, por exemplo, nas Madonas. Ele tem um grande número de Madonas, e ele era muito próximo, né, aos Médici nesse momento. Não? O Ghirlandaio, ele vai ser um grande exponente, né, da pintura ligada à escola da pintura, digamos assim, albertiana, ligada à escola florentina de pintura. O que eu quero dizer com pintura albertiana? Eu quero dizer a pintura ligada à ideia de pintura forjada por Alberti, né, e por seu grupo no início do século XV, e que tem de ser aquela pintura arquitetônica pensada perspectivamente, que a gente normalmente entende, né, como sendo aquilo que a gente vai chamar justamente de pintura florentina, né? É mais ou menos na década de 1420, por aí, que um grupo de dissidentes nesse momento, né, vão propor uma pintura diferente daquela que era então produzida em Florença naquele momento, que era a pintura ligada ao tardo gótico, uma pintura muito decorativa, muito luxuosa, mas com pouca profundidade espacial, muito rica, muito bela, né? Mas que não era aquilo, não respondia aos anseios desse grupo, né? Que era formado por escultores como Donatello, como Guibert, né? Pelo Filippo Brunelleschi, que era um arquiteto, um matemático, que é considerado aquele que inventou a perspectiva pictórica, e por pintores como Masaccio, e depois, um pouquinho mais tarde, como Beato Angélico, certo? Normalmente, a gente associa, né, um dos primeiros manifestos dessa pintura nova, né, que depois vai acabar se tornando hegemônica e vai se tornar na origem daquilo que a gente vai entender como pintura renascentista, né, são esses afrescos que foram feitos pelo Masaccio na Capella Brancati. E aqui a gente começa a perceber esse uso dessa pintura justamente nas capelas, né? E esse uso da pintura como uma pintura narrativa, né? Esse tipo de pintura vai servir, né, muito para a gente construir histórias narrativas, né? A principal fonte dessas histórias vai ser justamente a Bíblia, porque a Bíblia, na época do Renascimento, era entendido como um livro religioso, mas também um livro de história, né? E os eventos da Bíblia são narrados e representados nessas cenas que a gente vai chamar de pintura histórica. E essa pintura pensada pelo Alberti nas suas obras, como por exemplo De Pintura, ela é uma pintura pensada como essa, capaz de criar uma janela, capaz de criar um espaço pictórico, né, aonde essas cenas podem ser narradas. Esse espaço é criado a partir da técnica da perspectiva, e com essa perspectiva se consegue criar esse espaço finto, né, falso, ficcional, que permite a colocação desses personagens e o desenvolvimento pictórico dessas narrativas de caráter histórico, sejam bíblicas ou não, certo? Então, são a partir desses retângulos narrativos que essa pintura vai se desenvolver em Florença, ainda na primeira metade do século XV. Essa capela é uma capela que vai ser muito importante para a história do Michelangelo, porque a gente sabe que ele próprio vai nessa capela estudar, e a gente sabe que ele está ligado a essa tradição, a essa escola florentina, apesar de ser muito inovador, como a gente vai ver mais adiante. Mas a gente tem uma prova até de que ele ia a essa capela para fazer seus estudos, graças a esse desenho conservado na Casa Buonarroti, que é um museu dedicado a ele lá em Florença, que até vocês podem ver em tamanho monumental na exposição ao qual essa videoaula está ligada.
tá? Então, a gente tem esse desenho dele, que mostra, apresenta ali, e existe também uma história de vida dele ligada a essa capela, que foi nessa capela que ele teria sido golpeado por um outro colega no meio de uma discussão, que ele teria sido golpeado no nariz, né? E teria quebrado o seu nariz, que, como aparece, por exemplo, aqui nessa escultura, feita a partir de sua máscara mortuária, em que dá para ver nitidamente que o nariz dele ainda se consertou, mas ainda tem essa marca, né, dessa briga que aconteceu justamente dentro desse espaço, né, da Capela Brancati. Como eu estava dizendo, essa escola florentina de pintura, que vai então tentar criar essa espacialidade, que permite a narrativa da história, ela vai, a um certo ponto, ela vai se afastando do gótico e vai tentar se filiar a um outro artista florentino chamado Giotto, que no século XIV, no início do século XIV, havia feito uma série de afrescos onde ele tentava resolver esses problemas espaciais, todavia sem conhecer ainda o método da perspectiva pictórica. Se a gente, então, por exemplo, olhar para essa pintura aqui, que é feita pelo Ghirlandaio na Capela Sassetti, a gente pode ver que ela fica no topo da capela aqui nesse desenho, né? Ela representa o reconhecimento da ordem de São Francisco pelo papado. Ele desloca essa cena para Florença e coloca ela nesse contexto arquitetônico muito rico, muito bem elaborado, claramente construído a partir dessa perspectiva centralizada, né? E é interessante a gente comparar ele com essa mesma cena representada numa outra igreja de Florença, que é a Santa Croce, que tem a Capela da Família Bardi, onde o Giotto pintou. Então, claramente, o Giotto realmente serviu de um modelo para os florentinos do século XV, como aquele que buscou pela primeira vez essa espacialidade como forma de representação do espaço pictórico, mas sem o conhecimento da perspectiva era muito limitado. Ele deveria ter algum conhecimento da perspectiva ligado aos modelos romanos, algum desenho romano, ou então os conhecimentos que o Vitrúvio, que é um arquiteto romano, transmitiu através do seu livro. Mas não é possível a gente perceber o quanto isso mudou ao longo desses séculos e o quanto os seus antecessores, seus sucessores evoluíram nessa técnica de representação do espaço e de representação das narrativas, tá? A Capela Sistina, porém, não foi a primeira vez que essa técnica foi levada para Roma, tá? A gente já encontra essa técnica utilizada numa outra capela palatina que ficava dentro do Palácio Apostólico, que foi encomendada justamente por Nicolau V na década de 1440, certo? Essa capela é uma capela de caráter um pouco mais privado que a Capela Sistina e representava essas vidas de Santo Estevão e São Lourenço, onde claramente você vê justamente essa utilização da janela pictórica e esse uso, né, da perspectiva centralizada já como meio de expressão. Mas somente, digamos assim, com a Capela Sistina que essa técnica que vai se desenvolver cada vez mais em Florença vai encontrar uma atualização, digamos assim, no contexto romano. E isso no futuro vai ser bastante importante para a difusão da arte renascentista fora da Itália, porque com certeza em época moderna, ou pelo menos nos primeiros anos do século XVI, as pessoas vão ir muito mais a Roma do que a Florença. Florença vai perdendo o protagonismo político e Roma vai ganhando. Então, no início do século XVI, a Capela Sistina acaba sendo essa amostra não só da arte de Michelangelo, mas dessa arte florentina do século XV, em seu apogeu, digamos assim, na década de 1480, certo? Mas, enfim, qual era
por outro lado, o programa iconográfico da Capela Sistina. O que ela tinha de novo em relação à Capela Nicolina ou às outras capelas? É que ela, como eu disse antes, não era uma capela puramente privada, ela era uma capela de Estado. Ela era uma capela que tinha funções políticas, então ela tinha a preocupação de desenvolver um discurso político, certo? E para isso ela vai se utilizar de um programa iconográfico nesse primeiro momento, divididas em 2 etapas, tá? Na primeira linha a gente vai ter uma série de pinturas feitas que narram de um lado a vida de Jesus, da outra a vida de Moisés, certo? Então, cria esse paralelismo entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então, pensando essa conexão do homem com Deus em 2 momentos diferentes, né? E depois, na parte de cima, representando uma série de papas mártires que vão caracterizar essa parte de cima aqui, que vão ser representados mais ou menos como se fossem esculturas, né? Como se fossem esculturas vivas nesses nichos colocados ali, como é o caso, por exemplo, do Sisto II, né? Aqui representado pelo Botticelli. Então, eles são figuras vivas, né? Mas são colocados nesses nichos como se fossem esculturas. Abaixo, a gente pode ver, por exemplo, aqui, um exemplo justamente desse uso do espaço tipicamente florentino, né? Aqui a gente tem uma representação da Última Ceia, do Cosimo Rosselli, e aonde a gente vê como ele trabalha essa questão das narrativas. Então, aqui no primeiro plano, a gente tem 2 planos de narrativa. No primeiro plano, a gente tem a Santa Ceia, né? E atrás a gente tem como se fosse uma janela na janela, que são esses requadros que mostram a vida de outras cenas da vida de Cristo. Então é como se fosse a janela que ora pela janela, e também conta essa história como se fosse uma história em quadrinhos, né? Onde tem uma cena principal e as outras cenas que a elas estão ligadas aparecem no segundo plano, nas cenas ao fundo. Todavia, com toda certeza, né, o aparato narrativo, né, da Capela Sistina é sobretudo centrada nessa pintura de Piero Dino, que narra justamente a entrega das chaves de Cristo a Pedro, as chaves da igreja. Por quê? Porque, em certa medida, toda a legitimação do poder papal, toda a legitimação desse poder, ele é feito a partir desse momento. É nesse momento o Papa, que Pedro, o primeiro dos papas, afirma o seu direito ao poder universal, ao poder da igreja, ao poder também sobre a própria cidade de Roma. Afinal, Pedro era o apóstolo de Roma. Mas se a gente olhar esse quadro de maneira um pouco mais ampla, no caso é uma fresca, eu digo quadro no sentido de ser esse recorte, né, da janela albertiana, a gente vai ver, por exemplo, lá ao fundo, 2 referências. Uma referência a essa igreja ao fundo, que na verdade não é uma igreja, é um templo, que seria o Templo de Salomão, que existia na época de Jesus e que depois veio destruído pelos romanos, né? E que nesse sentido é uma conexão do templo no templo, da mesma maneira que lá na outra imagem havia essa referência do quadro no requadro, porque aqui a gente tem uma capela que foi construída, a Capela Sistina, ela foi construída com medidas que buscavam ser as mesmas do Templo de Salomão, que é 40 por 13 metros. Né? São medidas que estão na Bíblia, e eles vão, então, tentar utilizar essa metáfora do templo no templo. E, então, dessa maneira, os papas, eles não são só herdeiros da chave de Cristo e da religião cristã, mas também da tradição hebraica e também da tradição romana, aqui representada por esses 2 arcos do triunfo, que claramente se remetem ao arco de Tito, que ficava no Fórum Romano a poucos metros, não, mas a alguns
metros do Vaticano, tá? E que qualquer pessoa, próximo ao Coliseu, que qualquer pessoa que fosse a Roma poderia ver ao vivo. Então, a mensagem era muito clara. Os papas, eles não eram só herdeiros da tradição judaica, mas também herdeiros da tradição romana, né? Tradição imperial, né? A Roma dos papas era a nova Roma, né? E nesse sentido colhia essa herança dupla, herança universal, né? Do universalismo cristão e do universalismo imperial, e afirmava assim o seu poder não só imperial, como o seu poder temporal sobre os territórios romanos. Então, a gente podia imaginar, né, que, findo os trabalhos, quando Michelangelo chegou a Roma, ele teria encontrado a Capela Sistina mais ou menos assim. Esse é um desenho do século XIX que tenta recompor, né, como isso seria, mas aparentemente a história é um pouquinho mais complexa. Na verdade, a gente sabe que em 1506, quando o Papa Júlio II, que é um de la Rovere, ou seja, é da mesma família do Sisto IV, então que tenta dar continuidade à obra do seu antepassado, né? Ele vai convocar o Michelangelo para pintar a abóboda, mas essa abóboda havia sido recentemente restaurada, e a gente sabe que houve em algum momento alguma decoração feita por um pintor chamado Matteo d'Amelia, mas essa decoração aparentemente foi completamente arruinada em 1504, quando por um assentamento do terreno onde ficava o Palácio Vaticano, a abóboda rachou no meio, certo? Então, aparentemente, a abóboda rachou, um pedaço do teto caiu, né? E aí foram colocadas correntes para sustentação, e houve uma recuperação arquitetônica dessa estrutura antes que o Michelangelo viesse a ser chamado para intervir, tá? Ele vai trabalhar nessa capela entre 1507 e 1512, e sendo a capela reinaugurada em 12 de julho de 1512, certo? Muitas pessoas se perguntam por que chamou um escultor e não um pintor. Na verdade, ele tinha chamado, antes de chamar ele para fazer a capela, Júlio II tinha chamado Michelangelo para ser o escultor da sua tumba, certo? Uma tumba gigante, cujo esse desenho que a gente está vendo aí é mais ou menos uma tentativa de reconstrução, e que esse pequeno pedaço que sobreviveu e hoje se conserva em Roma, dentro da igreja San Pietro in Vincoli, é o que nós temos uma ideia do que seria. Era uma tumba gigantesca que nunca chegou a ser concluída, né? E que um processo que se estendeu mesmo depois da morte de Júlio II, mas é graças a essa tumba que o Michelangelo nos deixou o seu belíssimo Moisés, né? Belíssimo monumental Moisés, que nos consegue dar uma ideia de quão grande e quão magnificente deveria ter sido essa tumba, caso ela viesse um dia a ser completada. Então, primeiro ele vai a Roma por causa dessa tumba, e só depois ele vem chamado para fazer a Capela Sistina. É bem curioso nesse sentido a gente pensar uma outra coisa, né? Que é o fato de que muitas vezes a gente não tem consciência de como as histórias sobre os fatos artísticos chegam até nós, né? A gente tem vários desenhos, esboços de Michelangelo acerca do trabalho que ele tem na Capela Sistina, mas praticamente só uma narrativa, né? Essa narrativa ela nos é dada pelo Vasari. E segundo o Vasari era um aluno do Michelangelo, né? Que escreveu um livro chamado As Vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos, né? Às vezes chamada só de As Vidas dos artistas, né? Esse livro foi a principal fonte para o conhecimento e o estudo do Renascimento italiano durante a época moderna, pelo menos até o século XIX, certo? E esse livro é um conjunto de biografias onde ele conta a história do renascimento artístico na Itália a partir das vidas desses artistas, né? Ele começa lá atrás, com os primeiros, Cimabue e Giotto, e chega até Michelangelo e até ele próprio, né? Ele e os seus amigos, que são muitos discípulos
do Michelangelo, né? Então, é um texto encomiástico. Vasari é um pintor humanista, então o texto dele tem um caráter bastante retórico, não? Mas, enfim, então, a gente tem que ter uma certa suspeita das coisas que ele diz, né? Mas, segundo ele, essa narrativa que ele faz, né, a abóbada da Capela Sistina não foi concebida, né, por teólogos, a iconografia colocada ali não teria sido concebida por eles, não, pelo contrário. Segundo Vasari, a ideia inicial era apenas representar os 12 apóstolos, mas Michelangelo teria dito que isso era muito pobre e que ele queria propor uma outra coisa, e teria sido, então, da sua mente inventiva, dos seus conhecimentos de teologia, que ele teria tirado todo aquele projeto iconográfico do teto. Ou seja, essa abóbada da Capela Sistina, segundo a narrativa de Vasari, não seria só feita por Michelangelo do ponto de vista manual, né, técnico, mas teria sido inventada, concebida, né, mesmo do ponto de vista teológico, pelo próprio Michelangelo. E isso é algo extraordinário, isso é uma outra concepção, digamos assim, que a gente pode ter do artista, o artista não só como um artista que concebe o que faz, né? Então isso é muito marcante no pensamento, na própria teoria artística que o Vasari vai difundir a partir de uma reinterpretação já daquilo que o Alberti dizia lá no início do século. Então, é assim que vai nascer esse novo programa, né, baseado no Antigo Testamento, baseado nessa ideia de uma conciliação entre a tradição cristã e a tradição clássica. E dessa maneira, esse teto vira uma narrativa quase cosmogônica dessa história providencial da Igreja, aonde ele pensa essa relação do homem com Deus desde o seu início, desde a origem do homem, né? Trabalhando o texto do Gênesis, trabalhando o texto dos profetas, livros do Antigo Testamento, e ele vai, então, assim, fazer essa narrativa que conta, em certa medida, a partir de como o homem nasce, como nasce a aliança entre homem e Deus, de como ela se rompe, e depois como ela dialoga, então, com aquele friso inferior ali, onde tem a narrativa da vinda de Cristo, aonde essa aliança vem retomada, né? E mais adiante, essa narrativa vai se concluir justamente com o juízo final, né? E com essa leitura de que no juízo final a gente tem o completamento final dessa história. Então, uma história que é o início de uma história que tem seu fim nessa parábola, né, mística, teológica da Igreja Católica. O que nós vamos falar na próxima aula sobre a construção desse teto, sobre os elementos da tradição que estão aí representados, mas o que eu gostaria de dizer nesse momento é que ainda que ele traga muitos elementos novos e que ele estruture essa pintura como uma falsa arquitetura, né, que dá a entender que uma parte dessas estruturas pictóricas são estruturas arquitetônicas, a gente pode entender que ele continua inovando dentro da tradição, ou seja, ele constrói as suas cenas dentro dessas janelas pictóricas de caráter, como faziam os seus antecessores florentinos. Cada cena é dividida, é organizada de modo que a gente possa entender dentro de cada janela qual narrativa está sendo realizada. Então, ele vai dar um passo além, ele vai avançar do ponto de vista formal, mas ele vai construir isso acima da tradição na qual ele mesmo se formou. Antes que ele concluísse isso e fosse muitos anos, quase mais de 20 anos depois, fizesse o seu juízo final no altar da capela, é interessante a gente saber que na década de 1520, essa parte inferior das paredes laterais, onde tinha falsas cortinas ali, vão ser encomendados por Leão X, que foi o primeiro Papa Médici, então que se ligava a essa tradição florentina da representação, também fazia parte da história da própria família Médici,
ele vai encomendar uma série de tapeçarias que vão ser feitas por um mestre flamengo, e entre 1515 e 1519 esses tapetes vão ser feitos a partir dos desenhos feitos por Rafael Zanzio, e vão em certas cerimônias, então, retomar essa mesma narrativa bíblica, aí de novo voltada sobretudo para o Novo Testamento. Então é como se ficasse essa divisão de que a parte de baixo trata do Novo Testamento e o teto e a narrativa sobre Moisés do Antigo Testamento. E aqui a gente tem alguns exemplos dos desenhos de Rafael e dos tapetes que foram feitos pelos flamengos, e aqui claramente a gente percebe que se retoma novamente, vocês podem ver na cena inferior aqui, a questão da entrega das chaves. Mais uma vez, essa cena é retomada e reforçada, e mais uma vez se pensa e se representa essa legitimidade do poder papal. Então, como eu disse, vai ser somente na década de 1530 que o Michelangelo vai ser chamado para completar o seu trabalho e para fazer esse grande afresco do Juízo Final. Esse trabalho vai ser realizado já no pontificado seguinte, e que já num momento em que a Europa está enfrentando as primeiras crises geradas pela Reforma Protestante, pelas reformas protestantes e pela necessidade de uma resposta da Igreja Católica a essas propostas de reforma, né? Esse afresco ele vai ser concluído às vésperas do Concílio de Trento, e ele vai, dizem, ser a última tentativa de conciliação entre a tradição cristã e a tradição clássica no âmbito da pintura renascentista, né? Então, é com ele que eu encerro, e é com esse tema da relação entre Michelangelo e a tradição clássica, e de como ele vai fundir tradição clássica e tradição católica, que a gente vai continuar a nossa conversa da próxima aula, tá? Muito obrigada, até breve.